um case sobre cultura de antes e depois, que acabou ficando famoso, uma situação assim que você possa trazer de exemplo. Tá. Vou começar do grandão, tá? Um dos grandes cases que se tem de cultura no mercado hoje, de transformação cultural, é o case da IBM. Se você olhar as empresas que viviam um auge, tipo Xerox, Kodak e a IBM tinha todos os indícios e todas a receita, todos os ingredientes para ela ir à falência também. E a IBM, na mesma época que a Kodak começou a se dar mal, que a Xerox começou a se dar mal, a IBM já tinha entendido que a cultura dela, que era uma cultura extremamente taylorista e fordista, tinha que ser mudado para uma cultura de capital intelectual. E eles fizeram esse trabalho durante mais de 10 anos, muito mais. E transformaram a IBM para ser uma líder hoje com Watson, talvez, em inteligência artificial. Já ficou um pouco para trás, mas durante muito tempo ela sobreviveu, ganhou muito dinheiro. Então você tem esses casos. No meu métier de trabalho, eu tenho casos de empresas que tinham cultura de gestores e fundadores antigos, vamos dizer assim. Galerinha de 70 anos, 80 anos, que fundou a empresa há 50 anos atrás, e que aqueles que não fizeram trabalhos de cultura, a maior parte foi a falência. E aqueles que se preocuparam em cuidar de cultura no processo sucessório se deram muito bem. Hoje a gente atua também com empresas da área de tecnologia, Proxys, né? Vocês são uma delas e outros projetos que eu toquei também, como foi o caso da Madeira Madeira e outros clientes que a gente tem, onde desde o estágio muito inicial da empresa, hoje os fundos, os ventures, os acionistas se preocupam já desde o estágio inicial da empresa com a questão da cultura. Então, tanto quanto a logística, tanto quanto o fiscal, o financeiro, cara, tem que cuidar da cultura também. Então, e isso dá para a gente um norte bem claro de que o dono do capital, o cara que tem a grana, ele fala, cara, eu quero desde o início isso, eu quero que você cuide da cultura porque esse é um diferencial. E vou num nível mais básico ainda. Eu sou mentor do Founder Institute. A gente fala com fundadores em early stage, em estágio inicial, quando só tem uma ideia e um cara. E desde esse momento a gente já está falando de cultura para ele. Então a cultura já nasce na escolha de um co-founder. Se você não entender qual é a cultura que você quer para sua empresa no futuro, a escolha de um co-founder vai dar dor de cabeça para você em algum momento. Então isso é tão importante que quando o cara tem uma ideia e aquela possível ideia pode ser incubada para virar algum negócio, na fase de incubação, os caras já falam, Deildo, é legal falar para esse cara aí, para ele já começar a entender o que, que ele vai. Que tipo de empresa lá no futuro ele vai querer criar. Por que isso, Gabriel? Tô falando demais, se estiver falando demais, você me Não, pô, avisa. tá animal, continua. Por que Muito isso? bom. Porque transicionar a cultura é 10, 100 vezes mais difícil do que construir ela do zero. Então, assim, se você, quando tá, tua empresa ainda é pequena, tua empresa tem 5, 10, 20, se você não se preocupar agora, no estágio inicial, em já dar o shape da cultura que você quer, se você for fazer isso daqui 15 anos, quando você tiver 200 colaboradores, 300, cara, você vai ter um trabalho enorme, vai virar um caos, vai ter gente que vai sair, você vai perder, vai talvez impactar no resultado porque você não se preocupou com isso, né? Eu gosto muito de analogia, cara. Então, assim, porque eu faço palestras, né? E em palestra, uma boa analogia é tudo. Imagine o seguinte, a cultura da tua empresa é quando você vai desenhar a empresa do futuro, mesmo sem ela existir. Então, quando eu chegar lá que essa empresa tiver esse tamanho, como é que eu quero que ela seja em termos de cultura? Que clima que eu quero que ela tenha? Que espírito eu quero que as pessoas que trabalhem nela tenham? Como é que eu quero remunerar? E como é que eu quero recompensar as pessoas? Eu quero ficar rico sozinho? Eu quero ficar rico com todo mundo? Eu quero impactar a sociedade? Eu quero criar uma empresa para vender ela depois? E não estou fazendo um juízo de valor, mas você precisa desenhar isso para poder construir do jeito certo. Porque senão o que vai acontecer? Modelo brasileiro, puxadinho, sabe? O cara compra um terreno, daí ele vai lá e cria um sala e quarto e cozinha.
Aí o filho nasceu. Daí ele fala assim: acho que eu vou fazer um puxadinho aqui pro quarto do filho. Aí ele ganhou mais um dinheiro, ele falou: cara, acho que eu vou fazer uma edícula lá atrás. Ah, e aí eu vou colocar um paver aqui, daí, cara, daí fica aquelas casas loucas, né? Que pra você chegar lá na piscina, você passa pelo banheiro do quarto da filha, e daí tem uma laje esperando se algum dia tiver dinheiro e tal. Cara, nada errado com isso no sentido de investimento. Totalmente errado no sentido de conceito e projeto. Porque qual que deveria ser o jeito certo? Que casa que eu quero ter no futuro? Desenha ela. Desenha ela. Faz o projeto. Nem que leve 15 anos para ela ficar pronta, 20 anos, mas quando ficar, as coisas vão estar conectadas. Tipo, aqui é o lugar da piscina. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para construir a piscina, mas quando ela existir, ela vai ser aqui. Por quê? Porque ela já vai ficar do lado da edícula e tal, entendeu? Essa é a analogia. E as pessoas não se preocupam com isso. Então, quando a gente chega em clientes em estágio muito inicial, já se preocupando com a cultura, ele vai gastar pouco, vai investir pouco, as coisas vão ficar bem formatadas e o futuro dele está garantido. Quando eu entro em clientes que já tem uma cultura, porque toda empresa tem uma cultura, eu chego lá já tem uma cultura instituída, só que ela aconteceu organicamente, ela foi acontecendo, o cara deixou acontecer. E daí quando você vai falar com ele, fala, cara, tem um monte de coisa errada. Meus funcionários são assim, o pessoal é preguiçoso, o pessoal não é orientado a resultado, o pessoal acha eu gasto tanto, ninguém dá valor nas coisas que eu faço. Eu entro aqui, o turnover é alto, N problemas. Daí dá pra ver que ele nunca se preocupou com cultura. Daí você fala, vamos fazer? Vamos fazer. Então tá bom, agora se espere, porque você vai ter que investir mais, vai demorar mais tempo para ajustar isso e vai ser dolorido. Porque você vai ter que quebrar parede, você vai ter que destruir coisa que você tinha construído do jeito errado. A gente não dá para fazer em cima. Então, algumas empresas vivem esses dilemas, né? Então, outra coisa que eu sempre falo: quanto maior a sua empresa, mais atrasado você está em termos de cultura. E isso vai deixar o processo ainda mais longo. Imagino que para você corrigir essa obra que está toda de cabeça para baixo, quanto mais tempo demorar, mais longo vai ser esse processo, né? De organizar tudo o que acontece ali.